Olá, meus amigos e minhas amigas. Um dia depois de lançar os ataques MS dos Estados Unidos contra a Rússia, Kiev usou os mísseis europeus para demonstrar que o apoio é euroatlântico. Isso mesmo, gente. A Ucrânia usou pela primeira vez os mísseis Storm Shadow, que são fabricados no Reino Unido, para atacar dentro do território russo. Isso é inédito no conflito e, como vocês podem imaginar, deixou o clima ainda mais pesado. Mas por que essa decisão agora? Bom, embora já se falasse sobre isso por causa do envio de mais de 10 mil soldados norte-coreanos para a fronteira da Rússia com a Ucrânia, alguns alegam que foi o ataque do último final de semana do domingo feito pela Rússia contra o território ucraniano. E tem mais. Antes disso, já se falava que o Reino Unido estava prestes a autorizar o uso desses mísseis dentro da Rússia. E isso aconteceu depois que o Biden deu o aval para os mísseis Attack-MS, que são da mesma categoria e fabricados nos Estados Unidos. Mas o alvo exato desses ataques com o Storm Shadow ainda não ficou muito claro. O que apareceu até agora foram imagens não confirmadas lá no Telegram mostrando supostos fragmentos do míssil na região de Kursk, mas por enquanto é tudo especulação. E aí, alguém poderia se perguntar, mas esses ataques estão mirando o que exatamente? Parece que o foco principal é justamente impedir que essa tropa norte-coreana e outras forças russas ganhem mais espaço. Além disso, há uma preocupação em destruir infraestruturas estratégicas que poderiam ser usadas num ataque mais amplo com até 50 mil soldados. O Putin, como era de se esperar, não ficou nada feliz com esses ataques que usaram armamento ocidental. Ele já tinha avisado que se mísseis dos Estados Unidos ou do Reino Unido ou da Europa fossem usados dentro do território russo, seria praticamente o mesmo que a OTAN entrar direto na briga contra Moscou. E não para por aí. O Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que Moscou vai responder de maneira apropriada. A gente sabe que no vocabulário diplomático russo, isso normalmente significa que vem retaliação pela frente, seja na forma de ataques a infraestruturas críticas na Ucrânia ou até com táticas de guerra híbrida contra países aliados dos Estados Unidos da Europa. Bom, gente, enquanto tudo isso acontecia, o Putin assinou uma revisão da doutrina nuclear da Rússia, baixando o sarrafo, o limite para o uso de armas nucleares. Isso, obviamente, colocou ainda mais lenha na fogueira, com políticos russos jogando aquela ideia de que os Estados Unidos estariam levando o mundo para um conflito global. Por outro lado, o Pentágono tranquilizou dizendo que não há sinais de que a Rússia esteja se preparando para usar uma arma nuclear na Ucrânia e criticaram o que chamaram de retórica irresponsável por parte dos líderes russos. No entanto, o uso de armas dos Estados Unidos para atingirem o território russo abre justificativas lógicas baseadas na ideia de retaliação. E é nessa linha que a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev fechou temporariamente hoje, quarta-feira. A justificativa? Possível ataque aéreo de grande escala. A orientação para os funcionários foi bem clara, ficar onde estão e não se expor. Vocês acham que o Biden ficou só na liberação dos ataques MS? Nada, meus amigos. O Biden aprovou também o envio de minas antipessoais para a Ucrânia. E esse tipo de armamento é polêmico, uma vez que, embora seja liberado nos Estados Unidos, que não são signatários de nenhum tratado de armas que limitam seu uso, a Ucrânia é. E claro, o Kremlin não perdeu tempo em responder. Peskov deixou bem claro, congelar o conflito do jeito que está, com as linhas de frente atuais, não é uma opção aceitável para eles. Ou seja, a Rússia está longe de se acomodar nessa situação. É evidente, conforme comentamos na análise do vídeo de ontem, que Biden e a própria Europa estão correndo contra o tempo, procurando gerar uma situação de não retorno ou frear um pouco qualquer possibilidade de ampliação das vantagens russas no terreno até a posse de Trump. Mas será que está havendo algum diálogo por trás dos bastidores entre Moscou e Washington diante de uma escalada desse nível? Foi em um momento tenso como esse que Moscou e Washington passaram a compartilhar uma linha para se comunicar. Eu estou falando do famoso telefone vermelho entre Moscou e Washington, que na verdade não era nem vermelho, né? A linha especial foi criada lá em 1963, logo depois da crise dos mísseis de Cuba, para evitar mal-entendidos entre as superpotências. Pois é, e ela ainda está lá, operacional, mas segundo o Kremlin não está sendo usada agora. Dmitry Peskov, porta-voz russo, confirmou isso, dizendo que há um canal seguro até para videoconferência entre os líderes, mas que no momento nada está acontecendo por lá. A situação está tão tensa que essa falta de comunicação acaba deixando a gente preocupado. Como comentamos no vídeo de ontem, Putin revisou a doutrina nuclear da Rússia, baixando o limite para um ataque nuclear. Isso foi cronometrado como uma espécie de resposta à autorização dada pelos Estados Unidos para que a Ucrânia usasse os mísseis Attack-MS.
Moscou afirma que a utilização desses mísseis pelo exército ucraniano só seria possível com apoio operacional direto dos Estados Unidos. Então a mensagem deles é bem clara, que se Washington está ajudando a lançar esses ataques, então isso é praticamente uma declaração de guerra direta. Como falamos, os ataques MS e agora os Storm Shadow atingem alvos da Rússia. Por enquanto, nós só tivemos palavras e avisos de retaliação. Dmitry Peskov falou que o Ocidente está usando a Ucrânia como uma ferramenta para tentar derrotar estrategicamente a Rússia. Ele ainda reforçou que a atualização da doutrina nuclear russa serve para lembrar aos inimigos que qualquer ataque ao país vai ter uma resposta inevitável. A gente fala assim de uma forma natural, gente, mas a situação é muito mais séria do que a maioria dos líderes mundiais estão dando conta. A frieza e o movimento calculado pode falhar em algum momento, e em situações como essas, as consequências são imprevisíveis. Como falamos lá em cima, o Ocidente também usa como argumento para a liberação dos mísseis a presença das supostas tropas norte-coreanas em território russo. Segundo informações da agência de inteligência sul-coreana, cerca de 10.900 soldados norte-coreanos foram enviados para a região de Kursk, na Rússia, para reforçar as unidades aéreas e os fuzileiros russos. Eles afirmam que já tem soldados norte-coreanos atuando diretamente nas batalhas na Ucrânia. Além de tropas, segundo a inteligência de Seul, a Coreia do Norte também está enviando armas para o campo de batalha, incluindo aí obuseiros autopropulsados e lançadores múltiplos de foguetes. Isso tudo estaria sendo monitorado de perto pelos serviços de inteligência da Coreia do Sul, que apontam também um detalhe interessante. Eles especulam que a recente visita da ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui, a Moscou, também foi uma espécie de preparação para uma possível visita de Kim Jong-un à Rússia. Temos que lembrar que a Coreia do Norte também é um país nuclearmente armado, gente. E essa parceria acaba complicando ainda mais o tabuleiro geopolítico. Por quê? Porque a China, que tem dado um apoio relativo à Rússia, em uma espécie de contraponto ao consenso quase total do Ocidente, começa a se incomodar com o possível intercâmbio tecnológico entre Pyongyang e Moscou na área bélica. Por falar em China, gente, como comentei ontem, após o término do G20, o presidente chinês ia permanecer no Brasil para uma visita de Estado. Durante essa visita oficial de Estado, tanto China quanto o Brasil destacaram que o relacionamento entre os dois países agora é uma comunidade com futuro compartilhado para um mundo mais justo e sustentável. Ele já usou esse slogan, inclusive, com países como Vietnã e Sérvia. Aí você pode estar se perguntando, então o Brasil vai aderir à nova Rota da Seda? Não, mas mesmo sem formalizar a adesão ao megaprograma chinês, o Brasil e a China concordaram em alinhar iniciativas de desenvolvimento. E isso não ficou só no blá blá blá. Isso acabou se formalizando na assinatura de nada mais nada menos do que 37 acordos de cooperação entre os dois países. Só para lembrar, tá, gente? O comércio bilateral entre a China e o Brasil ultrapassa os 150 bilhões de dólares. E o Brasil é superavitário. O que quer dizer isso? Nós vendemos mais para eles do que eles compram da gente. Dentre os 37 acordos, eu vou citar apenas um que vai fazer todo sentido para vocês. O da SpaceSail, que é uma empresa chinesa que está criando um serviço de internet de alta velocidade usando satélites de órbita baixa, os LEOs. É tipo o que a Starlink do Elon Musk faz, com a ideia de levar conexão rápida até para os cantos mais remotos. Com isso, é claro, o Brasil ficaria progressivamente menos exposto ao dono da Tesla. Bom, essa visita do Xi ao Brasil não foi um evento isolado. Ele veio depois de dois grandes compromissos internacionais, o Fórum de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, a PEC, em Lima, e o G20 no Rio de Janeiro. E olha que interessante, enquanto o Xi se posicionava no centro dessas discussões, o Biden, que está com pouco tempo restante no mandato, não conseguiu fazer promessas de longo prazo, já que o Trump, prestes a assumir, prometeu mudar tudo na política externa. No G20, a postura da China acabou chamando a atenção. Ao lado dos presidentes do Brasil, Índia e África do Sul, que são os parceiros do BRICS e anfitriões consecutivos do G20 de 2023 e 2025, o Xi parecia estar à vontade. Já o Biden acabou ficando fora até da primeira foto oficial. Bom, segundo a Casa Branca, foi por motivos logísticos. Agora, o que surpreendeu muita gente foi como a China assumiu um papel mais participativo e construtivo, um pouco diferente do que alguns esperavam. Diplomatas brasileiros e europeus apontaram que a postura chinesa estava menos focada em interesses próprios e, por incrível que pareça, mais em construir consensos, até em temas como
direito das mulheres, que normalmente não estavam no radar de Pequim. E aí, o que explicaria isso, hein? Bom, especialistas apontaram que essa movimentação da China é uma estratégia clara para preencher o vácuo deixado pelos Estados Unidos. Com o Biden enfraquecido e o Trump menos interessado em fóruns multilaterais, a China está ocupando espaço. O diplomata europeu até comentou: um lugar vazio será ocupado por outro, e parece que o Xi Jinping está mais do que disposto a ocupar. Além disso, a China está aproveitando esse momento para se reaproximar de potências ocidentais como França, Alemanha e até do Reino Unido, mesmo com as tensões comerciais e geopolíticas. Isso parece ser uma espécie de ajuste estratégico, prevendo anos bem desafiadores com o Trump no comando dos Estados Unidos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.